Bob, Sherilyn e Madison. Seus corpos sem vida foram achados em 2013. Eles haviam desaparecido em 2009, mas ninguém nunca achou os culpados pelas suas mortes. E não é que não haviam suspeitos. Haviam suspeitos demais. Um culto satânico, um supremacista branco, traficantes, donos de laboratório de metanfetamina, o pai de Bob, o próprio Bob, a Sherilyn, ou eles poderiam ter morrido de frio. Afinal de contas, quem matou a família Jameson? Essa foi a última foto que foi tirada de Madison. Ela tinha 6 anos de idade, supostamente no primeiro dia em que eles foram visitar um terreno nas montanhas de Sans Bois. O segundo dia foi o dia em que eles desapareceram. Bob e Sherilyn queriam mudar de sua casa para um local mais isolado. Queriam comprar uma área de 40 acres em Sans Bois, mas alguma coisa deu errado. Eles desapareceram e a polícia foi acionada. Uma busca extensiva foi feita, sem nenhum resultado. 4 anos depois, caçadores encontraram partes dos esqueletos da família Jameson, 2 milhas e 700 jardas distante de onde a picape da família foi encontrada. Uma investigação foi aberta e as pistas levavam a suspeitos demais, que deram surgimento a várias teorias. Uma teoria nasceu do fato de que o crânio de Bob tinha um buraco na altura da nuca, o que fez o xerife Israel Beauchamp acreditar que ele havia levado um tiro. Mas quem poderia ter dado o tiro? Um suspeito imediato seria o seu próprio pai. A relação deles era péssima, já que Bob havia trabalhado no posto de gasolina de seu pai durante muito tempo, de graça, achando que iria herdar o negócio. Como isso não aconteceu, ele decidiu processar o pai e conseguir metade do dinheiro da propriedade. Irritado, o pai de Bob ameaçou-o de morte por 2 vezes. Para o juiz, Bob disse que seu pai estava metido com metanfetamina, gangues e prostitutas, além de ter contatos com o cartel mexicano. No entanto, na época da morte de Bob, seu pai estava em um asilo, à beira da morte. Mais 2 meses e ele iria morrer. Ou seja, ele não tinha condição nenhuma de ter matado o próprio filho. Outra pessoa que cruzou o caminho dos Jameson e se tornou um possível suspeito foi Kenneth Bellows. Ele trabalhava na casa do casal, fazendo pequenos serviços, já que Bob sofreu um acidente em 2003 que o impedia de andar longas distâncias, ou de fazer trabalhos que exigissem esforço físico. Um certo dia, Kenneth Bellows e Sherilyn começaram uma discussão, já que ele mostrou ser intolerante com nativos americanos, e Sherilyn era descendente de nativos americanos. A discussão acabou escalando, e Sherilyn, como tinha uma 22, pegou a arma e expulsou Kenneth Bellows de sua propriedade, inclusive dando tiros no chão. A polícia foi atrás de Kenneth, mas ele tinha um álibi. Na época do desaparecimento do casal, olha só, ele já estava preso. Assim como o pai de Bob, Kenneth poderia ter contratado alguém para fazer o serviço? Sim, mas não havia nenhum indício de que isso havia acontecido. Então as investigações em cima dele também chegaram a um beco sem saída. O que nos leva a uma terceira pessoa, a mãe de Sherilyn, Connie. Ela recebeu um dia o telefonema de um desconhecido. Esse desconhecido dizia ter feito parte de um grupo de satanistas. Esses satanistas tinham uma lista de pessoas das quais eles queriam se desfazer. Bob e Sherilyn estavam nessa lista. A questão é que na área em que eles moravam, existiam cultos satânicos, e muitas pessoas acreditavam no sobrenatural, inclusive Bob e Sherilyn. Sherilyn havia comprado uma Bíblia satânica com a sua amiga. E segundo a amiga, tudo isso era apenas uma brincadeira, assim como alguns encontros em que elas tentavam contatar espíritos. No entanto, existe uma outra situação que fez a polícia pensar que talvez a crença do casal seria muito mais séria, já que Bob disse uma vez para o seu pastor Gary Brandon, da igreja que ele frequentava, que existiam alguns fantasmas no seu sótão.
e perguntou se ele não teria algumas balas especiais para ele atirar nesses espíritos. Além disso, a filha deles, Madison, que tinha 6 anos, tinha uma amiga imaginária que eles achavam que era uma aparição. Uma aparição que fazia parte de uma família de espíritos que morava na casa deles. A denúncia de Connie, do ex-satanista, no entanto, não foi para frente, já que a polícia não conseguiu encontrar nada sobre esse possível culto que estava atrás do casal. Uma carta encontrada na picape da família pela polícia, no entanto, colocava em xeque a própria Sherilyn. Nessa carta, que tinha 11 páginas, ela atacava Bob de diversas maneiras, dizendo que ele odiava Madison, que ele era um solitário e um ermitão, uma pessoa que não se importava com a família, além de outras coisas ainda mais desagradáveis. Eu não quero que Madison acabe em um orfanato, que você seja preso por tentativa de homicídio e que eu acabe morta. A verdade é que tanto Sherilyn quanto Bob sofriam de depressão. Sherilyn havia perdido sua irmã 2 anos antes, Marla, sua amiga e confidente. Desde então começou a tomar remédios para depressão e transtorno bipolar. Ela não tinha emprego e recebia ajuda financeira do governo por causa de um outro filho, Colton, que morava com o casal. No entanto, algumas semanas antes do desaparecimento da família, Colton decidiu ir morar com o pai, deixando Sherilyn. Segundo ele, ao pedir para sair da casa na justiça, Sherilyn estava muito deprimida e agindo de forma estranha. Algum tempo depois, Sherilyn tentou o suicídio. Mas antes deles desaparecerem, segundo o próprio Colton, ela parecia melhor e mais bem disposta. Bob, desde 2003, sofria de dores nas costas, desde que havia sofrido um acidente de carro que deixou sequelas. Ele também recebia pensão do governo, por invalidez. E tinha entrado com uma ação contra 3 pessoas que aparentemente estavam envolvidas no acidente. Em 2005 ele se casou com Sherilyn e desde então eles estavam tentando levar uma vida normal, sem muito sucesso. Se você juntar o fato de que o crânio de Bob tinha um buraco que poderia ser de uma bala, com a carta de 11 páginas de Sherilyn, e pensar que além de ter um histórico de depressão, transtorno bipolar e tentativa de suicídio, Sherilyn havia tentado atirar em Kenneth Bellows, ela será responsável pela morte dos 3, até que seria bem plausível. No entanto, os elementos que eu vou inserir agora na história tornam essa hipótese muito questionável. Uma mala marrom, uma arma desaparecida e $32 mil. Este é o vídeo que capta as últimas imagens dos Jameson antes deles desaparecerem. Eles estão colocando coisas no carro. Uma dessas coisas foi uma mala marrom, segundo o delegado Israel Beauchamp. O problema é que essa mala desapareceu. Nunca foi encontrada. Ainda mais interessante é pensar que na picape da família foi encontrada uma outra mala, com $32 mil dentro. Mas de onde veio esse dinheiro? Dizem que a família pode ter recebido esse dinheiro de algum processo. Talvez o que eles estavam movendo contra as pessoas que se envolveram no acidente de carro de Bob em 2003. Mas a própria mãe de Sherilyn, ou a mãe de Bob, Starlet, não tinham a mínima ideia de onde veio esse dinheiro. Isso abriu portas para uma outra hipótese, a de que eles poderiam estar comercializando drogas. Eles não tinham emprego e viviam de ajuda financeira do governo, mas tinham uma picape, uma casa e várias coisas que não condiziam com a sua condição financeira. O próprio xerife do condado de Latimer, Israel Beauchamp, se referia a eles como scammers, traduzindo, trambiqueiros. Agora uma pausa para você dar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Se você ainda está aqui é porque está valendo a pena. Faça isso antes do vídeo terminar, porque senão você vai esquecer.
Uma outra questão é o modo como eles foram encontrados, em uma área descampada no meio da floresta. Os corpos estavam em linha, com a face voltada para o chão, como se tivessem sido executados. Se Sherilyn ou Bob tivessem se matado, esperava-se a presença da arma perto dos corpos, provavelmente a 22 de Sherilyn. O problema é que a arma de Sherilyn também desapareceu. Existe a possibilidade de algum animal ter pego a arma, assim como alguma pessoa. Mas também existe a possibilidade da família ter sido assassinada e roubada. Além de traficantes, existe uma grande quantidade de laboratórios de metanfetamina distribuídos pelas montanhas de Sans Bois. É um pessoal barra pesada, o que pode ser comprovado com essa foto aqui. Esse carro estava no local onde foram encontrados os corpos. Ele está todo destruído e pichado com frases satanistas. Além disso, os buracos de bala mostram que o carro serviu de alvo de tiro para alguém ou para várias pessoas. Aí você pode falar, tudo bem, não foi a Sherilyn, foram os traficantes ou os donos de laboratórios de metanfetamina. Caso encerrado. Calma aí. A picape foi encontrada trancada e dentro dela havia uma mala com 32 mil dólares. Se os responsáveis foram traficantes ou donos de laboratórios de metanfetamina, por que eles não roubaram o dinheiro? O verdadeiro problema é que os corpos foram encontrados 4 anos depois do desaparecimento e tão decompostos que foi impossível chegar a uma conclusão em relação à causa-mortes. Isso nos levou a um mistério quase insolúvel. É como se fosse um filme em que o roteirista colocou elementos em excesso que não se encaixam e que são contraditórios. Só para complicar um pouco mais, existe uma última hipótese, a de que a família inteira se perdeu na floresta. Eles entraram na mata para inspecionar o local, afinal iriam comprar o terreno, e nunca mais saíram. Eles se perderam, foram se distanciando cada vez mais e graças ao frio que de noite é muito grande naquela área, acabaram morrendo. No entanto, o filho de Sherilyn, Colton, acha essa hipótese improvável. Isso não faz sentido. Bob cresceu no interior. Ele conhecia a natureza e entendia daquele local. E por que deixaram o cachorro no carro? Madison amava o seu cão e não ia para lugar nenhum sem ele. Ou seja, outra hipótese possível, mas difícil de ser comprovada. Improvável. Mas e para você? Qual seria a melhor teoria? Fale nos comentários. Por hoje é só e até mais.